Olá, internautas, Jornal Hoje News e o Paraná. Recebemos hoje a visita ilustre do economista Carlo Barbieri, que vem aqui na SIC, a Associação Comercial, para falar um pouco da abertura do comércio, das possibilidades, né, de vendas para o mercado, principalmente americano. O senhor já tem uma atuação de 30 anos, é um respeito muito grande em relação à atuação, nessa atuação no mercado americano. E eu começo perguntando, tem possibilidade, né? A gente vê um período de transformação da economia, o Brasil, como o senhor me disse antes, né, fora do ar, ainda é a bola da vez lá fora, tem essa possibilidade de atuação profissional mais atuante mesmo no mercado americano? Veja, como nós estamos vendo, que os Estados Unidos e o Brasil tinham um comércio da ordem de 26%. 26% da pauta de comércio exterior do Brasil era Estados Unidos há 16, 17 anos atrás. Com a política do governo anterior, no sentido de diminuir a participação do comércio brasileiro com os Estados Unidos e fazer com que a indústria se voltasse mais para o mercado interno, isso fez com que se baixasse o valor do dólar, né? O dólar caiu de 4 para 1,6 e isso acabou inviabilizando muito a exportação para essa meta de diminuir para 10% o total do comércio dos Estados Unidos. Hoje o dólar voltou a ter um valor competitivo, em torno de 4, que era justamente o valor ao início do governo do presidente Lula, e ainda a guerra comercial com a China abre os horizontes de uma maneira maravilhosa para o Brasil. Porque, por um lado, para o produto agrícola, né, que é a base, inclusive, mais econômica aqui de Cascavel, a China está importando tudo que pode, porque ela suspendeu, por razões até estratégicas e políticas, a importação dos Estados Unidos, que era o grande exportador de commodities para a China. E, por outro lado, com essa sobretaxa enorme, né, de 15%, 25% até 35%, os produtos industrializados chineses passaram a perder a competitividade no mercado americano. Consequentemente, abre-se uma avenida de oportunidades, um mar de oportunidades para a indústria brasileira, que nós fizemos um cálculo muito rápido, passou de 10 bilhões de dólares a possibilidade do industrial brasileiro colocar o produto lá. O que melhora muito não só o comércio, como principalmente a mão de obra. Porque eu vejo na Flórida, por exemplo, 90% da exportação da Flórida é feita pela pequena e média empresa. Mas, em compensação, o trabalhador de uma empresa exportadora ganha, em média, entre 26% e 25% a mais do que o trabalhador de uma empresa não exportadora. Então, veja a vantagem de você pegar e colocar a possibilidade para a pequena e média empresa exportar o seu produto dos Estados Unidos. Tem uma legislação nova, interessantíssima, que é a legislação nova. Ela já existe, mas está sendo implementada agora, que chama 321. O que diz isso? Qualquer industrial que queira colocar seu produto nos Estados Unidos via correio até $800 não paga imposto. Então veja a possibilidade para a pequena e média empresa exportar para os Estados Unidos sem imposto, certo? Fazendo um just in time, porque em 48 horas o produto é entregue pelo correio lá. E tudo isso eu vejo que são fatos não difundidos ainda. Eu até agradeço e parabenizo vocês pela oportunidade de fazer o empresário atentar para essa possibilidade. É uma grande chance que o Brasil tem de entrar no mercado americano com uma força total. E a internet a globalização veio para facilitar essas transações, né? Produto feito aqui, o que o Brasil teria a oferecer? O que os pequenos empresários teriam a oferecer para o mercado de lá? O senhor que já vê um progresso em relação à atuação internacional do produto brasileiro. Olha, eu vejo, por exemplo, a indústria de autopeças. Nós temos pequenos e médios produtores de autopeças que não conseguem entrar no mercado da grande indústria brasileira porque não são credenciados. Esse mercado de autopeças nos Estados Unidos é um mercado pujante. Os Estados Unidos tem mais carro que gente, né? Beleza. Acho que são quase 200 milhões de veículos nos Estados Unidos. Ora, esses carros precisam de peças. O Brasil produz essas peças. Em vez do dono de uma pequena empresa que conserta automóveis, como a gente chama aqui, até um pé de coco, alguma coisa assim, em vez de comprar de um distribuidor lá nos Estados Unidos, que está trazendo peças de qualquer lugar do mundo, mas ele tem que estocar e etc., o
potencial interessado, seja a oficina mecânica, seja o distribuidor, seja o consumidor final, através da internet, ele entra no site da fábrica aqui, compra a peça, manda pelo correio, se for menos de $800, nem paga imposto. É muita vantagem. Então é uma vantagem competitiva enorme que outros países provavelmente não terão. O que a indústria aqui tem que fazer? Se credenciar para que a alfândega americana reconheça de que essa empresa se preparou e que não vai mandar um produto de 1.600 por 800, certo? Isso é uma dúvida que às vezes as pessoas podem ter, mas em geral é uma grande oportunidade. Agora, retomando um pouquinho a questão econômica, a gente vê, como o senhor mesmo disse, né, que essa guerra cambial acaba sendo muito benéfica para o Brasil. E seria mesmo uma estratégia de comer pelas beiradas, ali vendo que os dois grandes, né, as grandes potências estão aí questionando interesses políticos e também o viés ideológico, o Brasil poderia aproveitar esse campo aí e fazer novas parcerias, teria essa margem? Não, sem dúvida, porque nunca o Brasil esteve tão próximo dos Estados Unidos, nunca os Estados Unidos teve tanto interesse em facilitar a relação com o Brasil. Eu recomendaria que o Brasil caminhasse rapidamente para um acordo comercial, que é uma coisa demorada, um monte de tarifas para lá e para cá e etc. A disposição o setor industrial, logicamente, tem preocupações com isso. Mas veja em que situação nós estamos. Nós estamos com não que é uma farsa, mas uma ilusão da União Europeia. A União Europeia nunca, eu estou no comércio exterior há 46 anos, eu nunca acreditei que vai sair essa União Europeia, esse acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque o Brasil é muito competitivo. Você imagina que uma França, por exemplo, que tem uma produtividade agrícola muito próxima a nada, se ela vai deixar entrar o produto agrícola brasileiro lá, ela quebra, porque 75% da produção agrícola francesa é subsidiada. Então a França vai inventar todas as desculpas do mundo, como foi a escada queimada e tudo, para evitar que esse acordo seja fechado. O acordo com a União Europeia tem sentido para a Alemanha. Como a Alemanha tem 43% do PIB que depende da exportação, principalmente de produto industrializado, ela quer o acordo para poder colocar os produtos fabricados na Alemanha no mercado aqui e principalmente participar das concorrências, ok. Mas como um todo, a União Europeia, pelo menos por mais 20 anos, não vai sair nada. Em contrapartida, em termos de Brasil, a oportunidade de entrar num mercado como é os Estados Unidos, que por si só é tão grande ou maior que a União Europeia, particularmente agora que sai a Inglaterra, que vai propor o acordo também para o Brasil, é uma oportunidade ímpar, pô. E o americano, ele não tem esse conceito de que o que é importado é mal. Ele acha que o que for mais barato e for conveniente para a população é bem-vindo, certo? O que acontece é um problema muito mais, como você colocou muito bem, um problema ideológico e de sobrevivência do Ocidente. A China tem um projeto chamado 2025, que é um projeto público, não é um segredo, em que eles pretendem dominar o comércio mundial a partir de 2025 pelo domínio da logística. Então fizeram a Rota da Seda, estão dominando quase todas as ferrovias da África, praticamente todas são chinesas. Então, e aqui no Brasil eles estão entrando muito forte na área das ferrovias e querem comprar portos. Aí o produtor rural, quando ele for mandar a soja para a China, ele vai ter um preço. Se ele for mandar a soja para outro país, vai ter outro preço. A China comprou agora as 2 entradas do canal do Panamá. Se alguém quiser passar pelo canal que não for de interesse do governo chinês, não passa. Certo? Ele vai ter que fazer a volta aqui pelo Chile, aquela coisa toda, são 14 dias de navegação. Então, muito mais que uma guerra comercial, é uma guerra política de sobrevivência dos países que não estão alinhados com a China. Porque para a China, muito bem, ela está investindo aqui, o dinheiro é sempre bem-vindo. As cautelas do investimento é que são importantes, como no próprio Estados Unidos, eles desfizeram a venda de muitos portos que tinham sido feitos pelo governo americano na época do Obama, porque isso é um perigo para a economia americana, você está na mão da logística de um outro país. E isso, por um lado, é um problema, por outro lado, é uma grande oportunidade. Você pode trazer os recursos da China para ajudar o desenvolvimento da logística, porém, com cautela sobre o domínio das decisões da empresa, né? De tal maneira que a gente não fique cerceado a só vender para a China o produto agrícola. Né? O senhor acredita que o Brasil tem essa maturidade de saber pesar os dois lados e até intervir quando necessário? Como o senhor
vê hoje no cenário americano a atuação do governo brasileiro nesse momento da economia, né? Difícil agora, né? É difícil falar, porque eu sou brasileiro, torço pelo Brasil. Acho que nós tivemos uma mudança interessante, mas eu não vejo uma política estruturada do Brasil na área econômica no que tange ao comércio exterior. Eu vejo uma política muito bem delineada pelo ministro da Fazenda, que é realmente o maior desejo de todos. O Brasil está completamente desequilibrado, né, nas despesas públicas e etc. O Brasil está muito desacreditado para trazer investimentos, não só pelo que acontece no Congresso, como agora o Supremo, de uma maneira ou outra, ele acabou demonstrando que o Brasil não há lei, né? Ele decide o que ele bem quer. E esse dinheiro faz falta para nós. Eu acho que a gente tem que atuar no sentido de trazer recursos. Quer dizer, o Brasil tem um investimento da ordem de 16% do PIB, ele precisa ter 25%. Nós não temos dinheiro interno, ele foi quebrado. O Brasil foi levado à falência absoluta, certo? Então nós temos que trazer dinheiro de fora para investir. E não pode ser um dinheiro, como se diz nos Estados Unidos, earmarked, ou marcado para um projeto específico de interesse daquela organização ou daquele país. Nós temos que ter recursos de acordo com um plano de reestruturação da indústria brasileira, de reestruturação da economia, que eu acho que como é um governo novo, que recém assumiu, não teve tempo ainda de fazer. Ele está tapando os grandes buracos, que é a Previdência, agora vai atacar a parte tributária, né? Mas não vejo assim uma atuação muito forte, ou pelo menos tempo sequer para decidir sobre isso. Durante a campanha foi tratado muito de deixar de lado um certo conservadorismo, mas pelo visto ainda muito pouco ainda essa atuação, essa frente de atuação, principalmente no mercado exterior. O mercado exterior praticamente não existe. Você vê a Apex, que era o nosso órgão destinado a apoiar a exportação brasileira e trazer recursos de fora, ela foi estruturada ao longo dos últimos 16 anos para fazer negócios no hemisfério sul. Angola, Moçambique, Cuba, de repente, Venezuela, etc. Países que tinham uma identificação ideológica com o Brasil. Agora, o quadro da Apex, quase 1.000 funcionários, foram contratados, alinhados com esse pensamento. Então, você tem que fazer toda uma mudança de cultura e de conhecimento. Quer dizer, se a Apex conseguiu reduzir, dentro do pacote político do governo, Estados Unidos a 11%, para você retornar a esse mercado, você tem que conhecer o mercado de novo, você tem que estudar o mercado outra vez, você tem que ver os pontos falhos, porque o comércio é briga. Vence quem for mais atuante, mais conhecedor, tiver mais informações, né? Eu creio que vamos levar um tempinho para isso. E aí cabe a iniciativa privada empurrar. Né? Nós estamos em uma região com predominância na agricultura, né? O agronegócio, a região aqui do Paraná, Mato Grosso, tem uma predominância desse setor. Continua sendo um setor que tem um potencial para ser explorado ou outras áreas merecem maior atenção dos setores para poder atuar lá fora? Né? Eu acho que o setor agropecuário é o futuro da humanidade. Eu não desativaria um centavo de recursos nesta área. O que nós temos é que ajudar aqui o produto que do Brasil é extremamente competitivo, o produtor rural brasileiro ele é competente, ele tem a forma de escoamento da safra. Você vê, aqui no Paraná esse problema não é tão forte, mas existe. Agora imagine se você vai para o centro-oeste, em que não tem estradas e que o caminhoneiro leva 5, 10 dias para conseguir sair de um atoleiro, não tem ferrovias e assim sucessivamente. Então, eu acho que é um setor que merece toda a atenção e todo o investimento. Só não pode ser um investimento marcado para um país, certo? Agora, eu não deixaria de fora de jeito nenhum a agricultura, muito pelo contrário, o Brasil tem essa riqueza que tem que ser aproveitada com a tecnologia inclusive. Mas o mais que possível a gente tem que transformar, o mais que possível, que der, essa produção agrícola em produto industrializado, para exportar com maior valor agregado. Né? E de certa forma, aqui internamente a gente não consegue vislumbrar um cenário em relação à atuação do presidente Jair Bolsonaro, que já demonstrou interesse muito grande com o Trump de fazer esse acordo internacional. Como que o Brasil é visto lá fora? Tem um peso essa questão do Brasil ou ainda é insignificante no mercado internacional?
Olha, eu vejo lá fora várias áreas, né? Há um grande interesse de investimento no Brasil, há um grande interesse do governo americano em fazer realmente um acordo comercial com o nosso país. É um país que pode substituir a China na exportação de produtos industrializados. Nós temos uma cultura ocidental, moldados como na China pelo governo, etc. A dificuldade que a gente vê, e eu tenho feito algumas palestras lá nos Estados Unidos sobre isso, é a credibilidade não do governo. O governo Bolsonaro está muito bem na fita, certo? A questão é que não se conseguiu mudar a cabeça do americano de que o Brasil deixou de ser um país corrupto. Cada decisão do Congresso que, digamos assim, favorece a volta à corrupção, a não atuação dos juízes como era desejável, e principalmente as decisões do Supremo que assumiu os três poderes, né? O Supremo ele interfere no Executivo, decide o que o Congresso queira ou não queira, fazer ou não, e ainda agora assumiu três papéis interessantes em termos. Eu, como advogado, às vezes me surpreendo, né, que um país possa ter um órgão que investiga, julga e condena. Um só órgão, né? Quer dizer, o balanço dentro da justiça acabou, né? Isso desacredita, né? Porque o investidor forte, pesado, ele tem lá suas preocupações, né? Se eu posso modificar uma legislação à vontade dos que estão a cargo das decisões do Supremo, eu fico preocupado, certo? E os Estados Unidos é um país capitalista, se ele vem para cá para ganhar dinheiro. Ele vem para cá para investir, não é só porque o Bolsonaro é bonitinho, amigo do Trump. Ele vem para cá porque se ele conseguir entender que o Brasil vai dar a ele uma oportunidade. E agora falando um pouco de quem se estabelece dentro dos Estados Unidos. Antes tinha uma previsão de investimento para quem quisesse ter o Green Card, né, de 2 milhões de dólares no caso, né, um investimento 1 milhão? 500? Até 21 de novembro são 500 mil dólares. 500 mil dólares. Com 500 mil dólares você tem direito ao Green Card, desde que seja uma pessoa que não tenha sido cliente do Moro aqui e que tenha uma origem do dinheiro, claro. Só isso. Nos Estados Unidos ele tem que investir numa empresa nova que gere 10 novos empregos, que normalmente são empresas feitas através de centros regionais aprovados pelo governo americano. Acontece que houve uma defasagem muito grande no valor desse investimento. Esse valor de 500 mil dólares vigora desde 1990. Então hoje você, para ir para a Austrália, para ter o Green Card australiano, você tem que investir 4 milhões de dólares australianos, que é um pouco menos que o americano, mas são 4 milhões. O Canadá 2, a Inglaterra 2 milhões e meio de 2.300 libras. Então, os Estados Unidos defasou, certo? Então em novembro haverá uma mudança. Então quem aproveitar agora aproveitou, quem não aproveitou não aproveita mais, nesse tipo de visto. Porque hoje esses 500 mil dólares é só para áreas consideradas de baixo desenvolvimento econômico. Mas como quem dá o TIA, que essa classificação é o Estado, então você vê essas anomalias lá também acontecem, né? De você ter um projeto em Manhattan, ou na Celebration em Orlando, ou no meio de Los Angeles, dizendo que é uma área de baixo desenvolvimento econômico. Porque o Estado tem interesse no dinheiro para isso, né? Agora, a partir de novembro, esse TIA vai ser dado só pelo governo federal. Então, e com razão, né? Porque houve uma deturpação do espírito da legislação. Então, se você quiser aplicar 900 mil, que vai ser a quantia menor, você vai ter que investir no interior, lá em Oklahoma, algum lugar rural de baixo desenvolvimento. Que é certo. Mas com uma chance de retorno mais modesta, certo? E os grandes projetos que estão nessas áreas mais, digamos, interessantes, passam para 1,8 milhão. No caso, a corrida agora tem sido muito maior. Nossa, eu diria que são 400 vezes mais em agosto do que aconteceu em maio. Então, para finalizar e deixar o convite mais uma vez, hoje à noite, né, na ASIC, aqui em Cascavel, Associação Comercial e Industrial, Carlo Barbieri, economista conceituado, 30 anos de experiência no mercado norte-americano, vai respaldar um pouco os empresários daqui que atuam com um mercado muito mais já conhecido, né, e agora tem essa possibilidade de atuação. Só deixar o último recado, o convite de repente para quem queira explorar esse novo campo de atuação aí no mercado norte-americano. Olha, eu realmente convidaria quem tem interesse nos Estados Unidos. Os Estados Unidos
segue sendo a maior economia do mundo, provavelmente, pelo menos por algumas décadas. É um país que tem 21 bilhões de dólares de PIB, né? Que tem uma visitação externa, só Orlando recebe 71 milhões de pessoas por ano. Então é um país que tem uma economia muito pujante, né? Um país que tem um nível de desemprego negativo hoje, nós temos 4 milhões e meio de empregos não ocupados. Isso tudo mostra que a economia está interessante não só para investir, como para tirar recursos disso. E quando a empresa se estabelece lá e passa a produzir nos Estados Unidos, de uma forma complementar à empresa no Brasil, em geral ele consegue baixar o seu custo de produção. Os Estados Unidos têm cerca de 2.000 formas de apoiar o investimento feito nos Estados Unidos. Então, através de diminuição de impostos, pagamento de salários das empresas e outras 1998 formas de ajudar o empresário a estabelecer. Então, quem puder e quiser ir lá, a grande recomendação que a gente faz é não tente entrar nos Estados Unidos de orelhada. Os Estados Unidos tem gente boa e ruim como aqui, tem brasileiros bons e ruins como aqui também. Então, é um país competitivo, é o país do cotovelo, é aquele em que se você não lutar pelo seu espaço, ele não aparece na sua frente. Então, é fundamental um bom estudo para entrar lá, para evitar o que nós temos no Paraná, São Paulo, etc., empresas que vão e acabam não se saindo bem porque não levaram a sério as diferenças. Os Estados Unidos é muito diferente daqui. A lei é diferente, a cultura é diferente e a forma de ganhar dinheiro é diferente. Então, obrigado pela entrevista. Estamos à disposição. Obrigado. Grande oportunidade.